Levante a sua mão para o Pai e dê um glória a Deus bem forte. Amém. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração a Jesus de Nazaré, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Querido Senhor, nós te agradecemos, porque a tua presença é real, tu estás em nós. Então não há como dizer que a tua presença não é real. E aqui estamos, declarando nesta noite: te amamos, te amamos, te amamos. Pertencemos a ti por direito de criação e de redenção. Que o Espírito Santo trabalhe conosco durante a ministração da palavra. E que nós possamos receber essa palavra, guardando-a no nosso coração. E que ela produza resultados surpreendentes nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Adorar. Meu primeiro chamado. Nós vamos projetar Apocalipse, capítulo 4. E eu convido você, mesmo como está, a orar essa palavra conosco. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono 4 animais, cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é Yahvé Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Aleluia. Fale para quem está aí à sua direita e está à sua esquerda, porque hoje nós temos praticamente todos à nossa direita e à nossa esquerda. Adorar. Seu primeiro chamado.
Agora fale para si. Adorar. Meu primeiro chamado. O apóstolo João estava exilado na ilha chamada Patmos, provavelmente por pregar o Evangelho de Cristo. E aquela época, a ilha estava sob o domínio do Império Romano, e para Patmos iam todos aqueles que simbolizavam perigo para o Império Romano. Para lá iam presos políticos, iam também pessoas que eram consideradas como ofensores públicos. Ele estava arrebatado em espírito. Vamos ver o que diz Apocalipse 1:10. Vamos trabalhar hoje com alguns textos que nos levarão a um entendimento maior sobre isso. Aqui João está dizendo: e fui arrebatado no espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. João estava arrebatado e não sabemos se no corpo, não sabemos explicar claramente ou fora do corpo, não sabemos. O que sabemos, pelo que consta no texto, é que o seu espírito foi tomado pelo espírito de profecia, e isso acontecera totalmente debaixo da influência divina. João teve uma visão do trono, da majestade divina. Em certa ocasião nós estávamos separados em um tempo de jejum e busca ao Senhor, no templo em que nos reuníamos ali, aos fundos da prefeitura municipal, na rua Herculano Lobo. E em um determinado momento, quando todos adoravam ao Cordeiro de Deus e os instrumentos elevavam seus acordes e a igreja adorava com intensidade, alguém levantou a sua voz e disse: eu estou tendo uma visão, eu estou tendo uma visão. Jesus entra poderosamente nesse lugar. Eu posso ver a sua luz, eu posso ver o seu resplendor. Queridos, João também teve o privilégio de contemplar o trono de Deus, e a majestade divina estava ali. Ele não viu o trono vazio, ele viu o trono ocupado por um ser glorioso. Esse trono não estava vazio, como eu disse, mas Deus, Yahvé, o Senhor, o preenchia. E à medida em que nós fomos declarando o capítulo 4, eu creio que você pôde perceber os acontecimentos que foram se desarrolando durante todo o capítulo 4. Ele vai contando, ele vai declarando, ele vai expondo tudo o que acontecera. Quando nós chegamos aos versículos 8, 10 e 11, nós vamos projetar novamente o capítulo 4, versículos 8, 10 e 11. Nós percebemos que há um trabalho contínuo. Nós percebemos que há uma dinâmica. E eu gostaria que você observasse isso. E os 4 animais tinham, cada um, 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Versículo 10.
Veja aí, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Durante todo o desenrolar do capítulo 4, nós percebemos que há uma dinâmica de louvor, há uma dinâmica de adoração ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre. Aleluia. Nesta noite, meus amados irmãos em Cristo Jesus, eu quero dizer que a igreja de Jesus, você e eu, temos um só objeto de adoração. Existe um Deus, existe um Senhor apenas. Volto a repetir com ênfase: existe um Senhor apenas, um ser eterno, um ser infinitamente santo. E como Deus, Ele é adorado pela igreja na terra e no céu. Isso é simplesmente poderoso. Se você se envolver com o que você está ouvindo, você realmente sairá impactado daqui. Um único Senhor, um único Deus. E você, igreja de Cristo, comprada no Calvário, você, igreja resgatada, não existe para outra coisa senão para adorá-lo, para adorá-lo, para adorá-lo à semelhança dos 24 anciãos. E eu gostaria de abrir um parêntese e dizer: esses 24 anciãos representam as 12 tribos de Israel, representam os patriarcas. Esses 24 anciãos também representam os 12 apóstolos, e eles estão simbolizando, meus amados, de modo completo, a unidade de todos os salvos em Jesus de Nazaré, em todas as eras, em todos os tempos. Eles representam a unidade do corpo de Jesus na terra. Aleluia. Os 4 seres viventes, segundo a Bíblia King James, King James atualizada, eu usei o texto que está nela. De acordo com King James, os 4 seres viventes pertencem a uma ordem elevada de criaturas angelicais, cuja missão é zelar pelo trono de Yahvé, o soberano. Tremendo. Enquanto coordenam uma sistemática e interminável proclamação de louvor e adoração a Deus. Vocês observaram que eles têm olhos, e os seus muitos olhos, ou com seus muitos olhos, nada escapa à atenção e ao cuidado deles. Pastora, que bela introdução! E o que isso tem a ver conosco? E o que isso tem a ver com a igreja de Cristo na terra? Então vamos lá, vamos trabalhar nesta noite, porque você disse juntamente comigo que adorar é o seu primeiro chamado.
primeiro passo que vamos dar, queridos, adoração é o propósito supremo da criação e ela será eterna. Vamos ver o que Hebreus 10, 19 e 20 está registrando acima, ou acerca, melhor dizendo, disso aí. Hebreus 10: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Fale comigo: novo e vivo caminho. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Adoração é o propósito supremo da criação e ela será eterna. Você sabia que somente a adoração, somente o louvor, somente esse ministério que nós chamamos de ministério irá para lá? Lá não haverá pregadores, nem intercessores, não haverá necessidade de assistentes sociais. A adoração será eterna. A adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo será eterna. Mas como você e eu, como nós podemos exercitar a adoração? A Bíblia diz que somente o sangue de Jesus Cristo é a porta de entrada para a adoração verdadeira e legítima. Sabem, amados, às vezes nós ficamos observando as pessoas e nós queremos que elas adorem. Absurdo engano nosso. Somente adentrará a sala do trono para adorar aquele que já teve uma real experiência com Jesus de Nazaré. Não adianta insistir com quem não teve essa experiência, porque a pessoa não sairá do átrio. Ela não sairá do átrio. Agora, todos os lavados e redimidos pelo sangue de Jesus, com certeza, podem passar pelo novo e vivo caminho e adentrar a sala do trono e adorar, adorar, adorar. A apóstola Valnice Milhomens, em seu livro Adoração e Santidade, escreve, eu trouxe uma parte do que ela deixa registrado lá e chamou a minha atenção bastante, e eu quero trazer para compartilhar com vocês. Pelo pecado o homem perdeu a capacidade de se relacionar com Deus, mas pela obra de redenção efetuada por Cristo, ele é recriado, e agora, como filho portador da semente de Deus, da sua vida, participante de sua natureza, ele encontra o caminho de volta para o coração do Pai. Qual é este caminho, igreja? A adoração. Somos outra vez adoradores. Só pela regeneração de nosso espírito é que podemos adentrar de fato a sala do trono e ministrar diante do Senhor em verdadeira adoração. O segundo passo, qual seria, pastora? Adoração é sacudir o nosso cárcere interior. Adoração é sacudir a nossa alma. E nós vamos para Atos 16, 25 e 26. A palavra declara em Atos 16, 25 e 26, que Paulo e Silas estavam confiscados em uma prisão.
Você pode orar comigo? E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Aleluia. Hoje, quando eu estava lendo esse texto, meu espírito ficou sacudido. Paulo e Silas estavam presos não porque mentiram, furtaram, roubaram, enganaram, defraudaram. Não fizeram nada que pudesse condená-los a um calabouço, senão anunciar Jesus Cristo salvação. O texto diz que eles estavam em um calabouço, lugar onde nem todos eram colocados, mas escolheram especificamente um lugar detestável, frio, úmido, eu acredito que escuro, sujo, cheio de insetos, e amarraram os seus pés no tronco, porque estavam anunciando o evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Queridos, os seus perseguidores queriam desencorajá-los. Qual era o propósito? Se não tirá-los do foco. Qual era o propósito? Se não fazê-los calar. Se nós os açoitarmos e os colocarmos numa prisão, eles não terão como continuar anunciando esse Jesus, esse caminho, esse Cristo. E o texto diz que após serem espancados, machucados, feridos, chicoteados, eles oravam e cantavam hinos a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Sabem, amados, enquanto eu meditei aqui, eu pensei em nós. Quantas vezes estamos passando por uma situação similar, eu não diria literalmente, porque nunca apanhamos por conta do evangelho, nunca fomos presos por conta do evangelho, nunca conhecemos a cadeia pública e o presídio por conta do evangelho. Ninguém nunca nos levou a sofrer por conta do evangelho. Somos livres desta nação. Lembro-me do meu pai contando as perseguições que em seus dias os cristãos sofreram. Quando se falava que alguém havia se convertido a Jesus de Nazaré, imediatamente a perseguição vinha. Muitos sofreram, perseguidos por conta do nome de Jesus, mas nós, queridos, nunca sofremos nenhum tipo de repressão. Somos livres, saímos às ruas, vamos às praças, anunciamos o evangelho, abordamos as pessoas, falamos do amor de Deus, e nenhum de nós nunca passou por nenhum tipo de constrangimento por conta disso. Mas eu quero trazer hoje um paralelo em relação à nossa alma. Quem sabe a nossa alma está presa no calabouço. Assim como Paulo e Silas estavam presos, quem sabe a nossa alma esteja presa no calabouço do ódio, no calabouço da mágoa,
no calabouço da mentira, no calabouço da ira, no calabouço das agressões, no calabouço das dívidas, no calabouço das humilhações, no calabouço das perseguições, enfim. Muita coisa veio à minha mente enquanto eu registrava isso, mas nós não vamos citar tudo, senão passaríamos horas e horas aqui. Mas você sabe onde a sua alma está presa, se de repente está. A semelhança dos perseguidores de Paulo e Silas, os demônios vêm para nos desencorajar. Quem nunca viveu uma experiência semelhante? Eles são enviados contra nós, diuturnamente. Eles não se cansam, eles não dormem, eles são espíritos que diuturnamente vêm contra nós, tentando nos frear, tentando nos parar, tentando nos calar, tentando fechar a nossa boca e pior, queridos, tentando nos fazer desacreditar das promessas divinas. Então, o que devemos fazer? Abrir a boca e adorar. O inferno treme diante de um adorador em santidade. O que devemos fazer? Adorar, adorar, adorar. Sabem, houve uma época em que eu disse ao ministério de louvor: precisamos parar de querer agir como apresentadores de auditório. Ou cada um terá consciência de quem é em Cristo e adentrará a sala do trono pelo novo e vivo caminho Jesus, ou então jamais conseguiremos obrigar as pessoas a adorar. A verdadeira adoração brota de um coração rendido. A verdadeira adoração que flui de dentro do nosso coração, que flui de dentro do nosso espírito, abalará o cárcere da nossa alma, sacudirá as nossas estruturas. Quantos ainda continuam presos por estruturas internas? E eu não estou falando somente de você, estou falando de nós. Eu me incluo. Mas a verdadeira adoração, ela abalará o inferno, e os demônios terão que nos soltar em nome de Jesus. As cadeias serão quebradas, as prisões serão rompidas, seremos livres em nome de Jesus. O terceiro passo, queridos, da adoração é entregar a Deus o que nos é mais precioso. Pense aí hoje, o que é mais precioso para você? O que lhe custa atenção? Certa ocasião, eu ouvi uma jovem esposa dizer: Deus pode me tirar tudo menos o meu marido. Disse isso a mim. E Deus tirou o seu marido, para mostrar a essa mulher que ele é marido de viúvas, para mostrar que a verdadeira adoração deverá ser dada a Jesus Cristo de Nazaré. Adoração é entregar a Deus o que nos é mais precioso. Queridos, lá em Gênesis 22, 9 a 14, nós encontramos Abraão entregando Isaque. Domingo passado nós falamos sobre Abraão, só que
Numa outra versão, hoje nós estamos falando de um Abraão que entregou o filho da promessa. Deus disse que daria a ele um filho, não é verdade? 25 anos depois a criança nasce, e daí Deus fala: agora eu quero esse filho, você pode levá-lo e imolá-lo, eu quero para mim. Isso é muito forte. Deus pediu o sacrifício de Abraão, mas na hora em que ele estava com o cutelo na mão para tirar a vida do seu filho Isaque, um anjo bradou: não faça isso. Deus já proveu o cordeiro para o sacrifício, aleluia. Eu digo a você nesta noite: Deus já proveu o cordeiro para o sacrifício. Jesus é o cordeiro de Deus, aleluia. Pode aplaudir, se é para o Senhor, aplauda mesmo. Deus já proveu o cordeiro para o sacrifício. Adoração é entregar a Deus o que nos é mais precioso. O que lhe é mais precioso? Maria entregou seu valioso perfume. Está lá em João 12:3. Maria encontrou Jesus na casa de um homem chamado Simão, e Maria não hesitou. E nós poderíamos dizer nesta noite: a adoradora que ungiu o mestre para a Páscoa. A Bíblia diz que Maria derramou todo o perfume valioso que tinha, o perfume feito de nardo puro, valia muito dinheiro. Maria não hesitou em dar ao ser adorado o melhor que ela tinha. No coração do verdadeiro adorador não pode existir algo mais precioso que Deus. Nenhum tipo ou forma de idolatria deverá ocupar o primeiro lugar no coração, na vida de um genuíno adorador. Muitas vezes nós achamos que idólatras são outras pessoas, mas se olharmos para dentro de nós, queridos, descobriremos que somos idólatras e que em muitas situações temos colocado algo em primeiro lugar nas nossas vidas, ou alguém em primeiro lugar nas nossas vidas, no lugar que deverá ser somente de Cristo. No coração de um genuíno adorador, Jesus deverá reinar sempre. Adoração é também entregar, obedecer, servir àquele que é Senhor absoluto, Senhor de tudo que existe, tanto nos céus como na terra, como no mar. Ele é dono, Ele é Senhor. E amados, se existe uma posição de destaque para mim e você, se existe uma posição de destaque para nós, essa posição deverá ser prostrados aos pés da cruz de Cristo. Quantas vezes servimos e queremos homenagens, quantas vezes obedecemos e queremos ser reconhecidos pela nossa obediência, quantas vezes achamos que estamos fazendo demais e ninguém vê, ninguém reconhece. Nesta noite eu quero dizer a você: desça aos pés da cruz, e você verá que aos pés da cruz de Cristo realmente há verdadeiro reconhecimento do que você é. Essa é a nossa posição como adoradores.
quando eu estava pensando sobre o que ministrar nesta noite, eu disse: Deus, eu quero falar de algo que eu esteja vivendo. Eu quero falar das minhas dificuldades, mas eu quero falar também da adoração que eu tenho dado a Ti. Eu quero falar das minhas limitações como ser humano, mas eu quero também expressar nesta noite a minha gratidão, porque nada poderá calar um adorador. Satanás já tentou calar-me de várias formas e de várias maneiras, mas eu tenho permanecido aos pés da cruz, e eu creio que quando obedecemos a palavra, quando levamos a sério aquilo que Deus está nos ensinando, quando obedecemos aos líderes que Deus coloca sobre nós, quando obedecemos aos nossos pais, quando obedecemos às autoridades civis constituídas sobre nós, quando obedecemos a todos aqueles que estão em posição de autoridade, Deus nos honra. Servir sem nenhum tipo de vaidade, servir sem murmuração. E eu diria, há muitas vezes aqueles que servem e esnobam o serviço. Não é isso que Deus quer de um adorador. Mas há também os que servem, a ala, vamos dizer assim, dos que servem e murmuram e reclamam e acham que estão fazendo demais. Hoje eu incito você a acreditar que adorar é servir, que adorar é obedecer, que adorar é realmente viver voltado para aquele que é dono de tudo e de todas as coisas. Vamos dar mais um passo, adoração em santidade. Vamos ver o que 1 Pedro 1, 13 a 16 nos ensina. O que é que o apóstolo Pedro, em sua primeira cartinha, está dizendo? 1 Pedro 1, de 13 a 16, você pode orar comigo, abra sua boca. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências ou os desejos. Concupiscência quer dizer desejo, ou os desejos que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. O pastor Ricardo, ele é compositor, é cantor, é ministro de louvor. E em certa ocasião ele fez uma declaração interessante, eu quero compartilhar com a igreja. Ele diz que santidade é ordenança de Deus. Fale, ordenança. Santidade é ordenança. E quando nós honramos a Ele com a nossa vida, com a nossa existência, com as nossas emoções, com a nossa mente lavada de obras mortas, é quando nós servimos somente a Ele, e não deixar o nosso coração se encher de orgulho, de ambição, de ódio, de avareza, de competição, rancor, maledicência, mentira e engano. Isso é ser santo. Talvez você esteja aí pensando, mas pastor, é difícil demais. Mas não é impossível. É difícil para mim,
É difícil para você, mas não é impossível. Ainda em seu livro Adoração e Santidade, eu trouxe mais uma declaração da apóstola Valnice. Valnice Milhomens, em seu livro Adoração e Santidade, declara: adoradores santos serão invencíveis. Adoradores santos serão invencíveis e se converterão na maior ameaça para Satanás. A adoração em santidade, pois, é o grande imperativo e o maior desafio para cada um de nós. É um grande desafio ser santo como Ele é santo. A adoração em santidade é um grande desafio, queridos, mas também é uma ordem, é um imperativo. Sejam santos como eu sou santo, diz o Senhor. E ela continua dizendo: ela será a base da nossa vitória pessoal e a vitória de toda a nação que deve ser levada a Cristo e cuja responsabilidade de o fazer recai sobre os nossos ombros, como a igreja da nossa geração. E você poderá olhar e perguntar: mas vocês não têm problemas enormes, grandes lutas, grandes dificuldades, grandes limitações, grandes batalhas, como eu disse domingo passado, em guerras travadas. Às vezes você tem uma tréguazinha e você pensa: agora deu, vou descansar. Daí a pouco, outra batalha mais renhida, mais feroz, mais intensa do que a anterior. Se fôssemos cruzar os nossos braços e dizer: eu estou com problemas, há enfermidades gravíssimas na minha família, há uma enorme falta de dinheiro, eu estou desempregado, o meu filho está trazendo muita tristeza para o meu coração, o meu relacionamento conjugal está péssimo, a minha família está totalmente de ponta cabeça. Se nós fôssemos parar, queridos, por conta de tudo isso, o que seria feito em prol do reino de Deus e da fé que nós anunciamos todos os dias? Nós somos ágeis em abrir nossos lábios e pregar, mas pregamos para o outro. Precisamos pregar para nós. Eu preciso pregar para mim. Eu preciso começar de mim. Eu preciso ser a melhor e a mais eloquente pregadora para mim. Eu preciso viver, eu preciso sentir, eu preciso experimentar o que a palavra de Deus me diz, senão não passarei de uma pregadora de retórica. Hoje é o tempo de Deus para voltarmos os nossos olhos e admirarmos o trono de Deus. Lá é o nosso lugar legítimo. Os altos montes da adoração deverão ser o nosso lugar. E quando as lutas, e quando os altos níveis de guerra querem bloquear a adoração em nossos corações, o que fazer? Primeiro, olhe para a cruz de Cristo. Hoje uma pessoa me ligou e disse assim: eu não estou dando conta de tanto problema, eu só tenho vontade de dormir, dormir e dormir. Quem tem vontade de dormir, dormir e dormir é porque está depressivo, quando tem problemas, não é verdade? Eu só quero dormir, eu só quero me esquecer de tudo. E eu disse: abra sua boca, pegue orando a palavra,
Comece a adorar a Deus, queridos. Quantas vezes antes de vir aqui pregar, de subir aqui, não pense que é fácil subir aqui, não é. Eu enfrentei guerras imensas e eu vim para cá e eu comecei a adorar e a andar aqui dentro, e a correr aqui dentro, e a correr aqui dentro, e a tocar o chofar, e a adorar, e adorar, e adorar. E na sequência, a minha alma se aquietou. E eu pude vir e pregar a palavra, ministrar a palavra. E quando as lutas, pastor, e os altos níveis de guerra vierem querendo bloquear a adoração, não posso. Não, eu não dou sorte com nada. A vida lá do meu irmão está ótima. Veja que maravilha, nada lhe falta, e na minha casa falta tudo. Adore quando lhe faltar tudo. Adore quando estiver em uma choupana, e adore quando estiver em um palácio. Adore. Olhe para Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é o nosso modelo. Jesus é a nossa esperança. Jesus é o nosso exemplo de adoração. Jesus adorou sempre. Não cobre nada de ninguém. Vá para o lugar de adoração, e Deus agirá por você. Deus fará por você. Jesus de Nazaré é o meio. Jesus de Nazaré é o caminho. Jesus de Nazaré é a vida. Jesus de Nazaré é um instrumento de reconciliação entre nós e Deus. Somente Jesus de Nazaré. 1 Timóteo 2,15. Vamos ver o que está registrado lá. 1 Timóteo 2,15 diz assim: salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Vamos ver Romanos 5,10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. 2 Coríntios 5, 18 a 21. Paulo continua ensinando a igreja. 2 Coríntios 5, vamos lá, 18 a 21. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, aleluia, e nos deu um ministério da reconciliação. Que maravilha, você tem o ministério da reconciliação. Deus quer usar você para ganhar a sua família, para reconciliar a sua família com Ele. Deus quer usá-lo para ganhar os seus amigos, para reconciliar os seus amigos com Ele. Eu não estou dizendo que toda a sua família, que todos os seus amigos não sejam reconciliados com Cristo, não é isso. Eu estou dizendo que Deus deu-lhe o ministério da reconciliação, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, aleluia. Versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ainda uma fala da apóstola Valnice, uma declaração dela em seu livro. Tudo é uma questão de foco. Onde está o foco da sua mente, estará o foco do seu coração. Você escolhe. Se nos problemas ou na sala do trono. Eu escolho a sala do trono. Eu escolho a sala do trono. A adoração é um chicote em Satanás. É uma declaração enfática. Escuta, inimigo de Deus e dos homens, eu nasci em pecado por tua causa, porque lá no Éden, tu conseguiste promover isso.
Isso é por minha conta, não está escrito lá. Mas quero te dizer que o Calvário te esmagou a cabeça, e não tenho qualquer coisa a ver com o teu reino. Eu sou um adorador de Deus. Aleluia. Eu quero concluir declarando a letra de um louvor cantado por Amanda Vanessa. Eu acredito que vocês já tenham ouvido esse louvor. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo para lá? Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca no vento sem direção? Virar um andarilho. Às vezes, as portas se fecham. Às vezes, as lágrimas rolam. Às vezes, as luzes se apagam. E o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço perguntas ficam sem respostas. É quando a vitória não chega e se conhece a derrota. O que fazer? O que fazer? Eu diria, somente adore. Fique de pé, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Adore com o seu aplauso. Adore-o com o seu grito de guerra. Adore-o com o seu grito de júbilo. Declare nesta noite que você é um adorador. Coloque a mão no seu coração. Levante a sua mão direita para o Pai. Põe a sua mão esquerda no seu coração. E fale: Pai, eu vou sair deste lugar convicto de que nasci para te adorar. Hoje, abro o meu coração e declaro que quero dar esses passos de fé. Hoje, eu decido tirar o foco dos meus problemas, das minhas dificuldades, do meu umbigo, e colocar os meus olhos, o meu foco em Jesus Cristo de Nazaré. Pai, como adorador, em santidade, eu te agradeço o novo e vivo caminho aberto por Jesus Cristo de Nazaré. O novo e vivo caminho que me conduz à sala do trono. Eu tenho o passe livre. Jesus abriu o caminho e eu posso passar por ele
com liberdade e gratidão. Nesta noite, eu te agradeço, porque sirvo ao único Deus vivo, Senhor absoluto, que está sentado no seu trono de glória. Um dia eu irei vê-lo face a face e o adorarei em loco. Aleluia! Muito obrigado, Senhor, e você pode aplaudi-lo mais uma vez. Aleluia! 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 Amém.